Fala, meu confrade. Confrade, nesse dia de hoje, nós vamos gravar um vídeo falando sobre a questão da degeneração do Ocidente, né? Que assim, no Ocidente é mais evidente, mas a gente está percebendo que essa degeneração também está chegando já para o Oriente, esses costumes degenerativos da sociedade. O que tem para falar disso aí? Quem patrocina isso aí, ô confrade? Bom, quem patrocina aí tem várias acusações, né? O pessoal do Olavo de Carvalho fala que a Rússia é comunista, o plano russo-chinês de dominação mundial, KGB. e usa países como Coreia do Norte, daí pega pessoas de países como a Coreia do Norte para espionar vizinho da Coreia do Sul e degenerar aquele país moralmente. Aqui estamos falando, não é? Mas qual que é a grande verdade em torno disso tudo? Se a gente pegar os comunistas velha guarda, Stalin, Lenin, o próprio Karl Marx, Trotsky, aqueles caras você- aqueles ideais do início se você pegar da esses Revolução. idealistas intelectuais pré-maio de 68, é uma cabeça completamente diferente do que eles viam a sociedade, a transformação da sociedade. Você pega a esquerda hoje está defendendo a Rede Globo porque ela é contra o Bolsonaro. Quando que, historicamente, a esquerda sempre foi contra a mídia, porque a mídia, para os velho pessoal de esquerda, era um instrumento da burguesia para alienar o trabalhador. Então veja como mudou a mentalidade. Hoje você pega esse pessoal aí de Ciro Gomes, esse pessoal do... Manuel, O PT não, porque o PT apanhou muito o Lula apanhou muito da Rede Globo, né? Mas esse pessoal de Ciro Gomes, esse pessoal de Manuela Dávila, esse pessoal aí tudo puxa o saco da Rede Globo. Principalmente os artistas, né? Eles criticam a Rede Globo quando a Rede Globo cita um outro caso de corrupção deles. Mas quando vai se tratar de agenda de gênero, o posicionamento religioso que a Rede Globo tem perante a sociedade, o posicionamento perante a própria sociedade da divisão do Brasil em raça, em idioma, em acolher imigrantes, não é? Por exemplo, aquela propaganda da Globo onde falam que todos nós somos irmãos, não é? Que tem aquela... O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos. Somos todos naturais da terra. Respeite. Tudo começa pelo respeito. O que acontece? Esse povo tudo é a favor, né? O Fernando Henrique Cardoso é o que a Rede Globo considera como uma pessoa ideal para governar, né? Pessoas como Fernando Henrique Cardoso, como Macron na França, jamais você vai ver crítica desse pessoal partindo da Rede Globo. Ô, confrade, mas é o seguinte, hoje a gente vê essa classe que se diz intelectual aí na vanguarda brasileira e em outros países também. Mas quando você pega, você citou a velha guarda, né? Porque os pensamentos da velha guarda, comunista ou comunista. não, comunista antiga, essa velha guarda aí não tem nada a ver, cara, com essa agenda que hoje como você citou, que eles batem palma, que eles defendem, que eles brigam tanto. Eu vou dar um exemplo simples. Essa galera que se diz intelectual aí, essa classe de artistas, na visão da velha guarda, esses caras é tudo pro paredão, o confrade. Sem dúvidas. Com essas atitudes que eles têm, com esses costumes que eles têm. Vai quebrar pedra na Sibéria. Então, pra um regime que era do Stalin, naquela época ali, pro cara do Pol Pot, Mao Tse Tung, esses caras iam pra onde? O Mao Tse Tung acabou com o ópio na China. Aqui no Brasil a gente vê o pessoal de esquerda defendendo a liberação das drogas. E para a esquerda antiga, drogas era o quê? Degeneração burguesa. Isso daí é um vício que os burgueses têm. Para o quê? Para passar aquele seu tempo livre. O trabalhador não. O trabalhador ele está sempre alienado ao trabalho, não é? Enquanto que o burguês ele tem tempo para desfrutar dos vícios da sociedade burguesa, e aí entra a droga, entra a prostituição. Hoje a gente vê aí também pessoal de esquerda defendendo a prostituição como
uma profissão como outra qualquer. Então, é isso que eu não entendo o seguinte, o que mudou? Porque assim, os ideais que você pega daquela ali, que foi formada ali entre Marx, Engels, né? Ali depois o Lenin, depois ali houve todo aquele movimento da Revolução Russa, algo que foi espalhado pelo mundo ali, né? Não vamos entrar no mérito ali, a questão política no sentido assim de... Teve país que foi na força, teve país que foi espontânea, a revolução. O objetivo não é esse. Eu digo assim, essa velha guarda aí, que o objetivo era o quê? Era o proletariado, era aquela ascensão do proletariado ao poder. Eu duvido muito, por exemplo, que Stalin tinha como grande desejo... Objetivo o quê? A União Soviética se tornar um país igualitário em questão de gênero, não é? Tanto que hoje, se a gente pegar países que foram comunistas, eles são muito mais homofóbicos do que países ocidentais capitalistas liberais. Né? Se a gente vai para a Rússia, que é a antiga União Soviética, Polônia. Se a gente vai para a própria China hoje, que já foi um comunismo mais duro, hoje tem ali uma economia de mercado, apesar de ter ainda o Partido Único. Se a gente for para a Polônia, se a gente for para a Hungria, se a gente for até para Cuba, né? E aí depois a gente compara, por exemplo, com a Califórnia, São Francisco, se a gente comparar com Israel, a Avenida Paulista, Tel Aviv, ou a gente comparar com Copacabana, né? Que passou por um regime militar brutal, igual a esquerda diz, pô, aqui tem muito mais liberdade em relação a certas práticas que, por exemplo, eu sou contrário, do que nesses países. Então eu viveria muito melhor, por exemplo, numa questão de valores sociais, numa Coreia do Norte, do que propriamente no meu país, que é o Brasil. Ô confrade, mas aí um exemplo, você pega o Aldo Rebelo, né? O Aldo Rebelo, ele é um comunista aí da velha guarda, né? Já um pessoal... É um senhor de idade aí, durante a juventude dele aí, lutou aí pelos ideais dele, e você vê que ele foi excomungado praticamente do partido. Não, o Aldo Rebelo é um caso muito interessante e eu tenho muito respeito pelo excomungado? Aldo Rebelo. Não, ele foi praticamente excomungado do partido. O que aconteceu com o Fábio? Eu tenho muito respeito pelo Aldo Rebelo porque ele é um comunista que se preocupa com a nação. Antes dele ser comunista, ele é um nacionalista. Tanto que quando ele foi dar uma entrevista recente para CNN, o que ele falou? Ele falou que ele foi relator do Código Florestal. Ele falou, ó, esse negócio aí de queimada da Amazônia, isso daí é uma grande farsa para as nações imperialistas virem aqui abocanhar uma parte e órgãos de ONGs ficarem ali de olho no que está sendo feito na Amazônia, porque ali é um território de cobiça internacional. Aí a gente está falando de outro assunto, mas é o que ele falou. Não é igual o rei, se eu não me engano, da Noruega veio escondido, ficar na Amazônia, sem avisar o Brasil, sendo que o Brasil sempre deixa autoridades vir visitar a Amazônia, ver como funciona a região ali da Amazônia. Mas eu não quero falar sobre a Amazônia, esse é assunto para um outro vídeo. O que eu quero falar é o seguinte, o Aldo Rebelo, que ele tem uma visão nacional de Brasil, onde ele se preocupa com o trabalhador, com o desenvolvimento industrial, com a desigualdade social, ele é um sujeito que foi praticamente escorraçado do antigo partido dele, o PCdoB. Por quê? Porque o partido foi loteado por uma ala de Manuelas Dávilas da vida, onde estão mais interessadas em promover os ideais, que são os mesmos do Jorge Soros. Né? Os mesmos que, por exemplo, o Fernando Haddad anda falando por aí. Ele foi na Jovem Pan e falou que o Jorge Soros elogiou o programa dele. Eu fui para uma reunião com o Jorge Soros, que financia a Open Society, que é uma ONG que pesquisa, tem um radar para boas práticas. Encontrou uma boa prática aqui em São Paulo, braços abertos. O Fernando Henrique estava na reunião. O Soros me perguntou, e aí? Eu falei, olha, a maior resistência que eu tenho em São Paulo é o partido do Fernando Henrique. Ele do meu lado. Aí ele falou, eu tenho problemas com o meu partido, no que diz respeito à questão da guerra às drogas. Né? Então estamos concordando ali. Por que essa agenda foi introduzida? Porque ficou difícil fazer oposição. Ele teve um debate com o Marcos Lisboa no INSPER e também voltou a citar o Jorge Soros, e citando o Jorge Soros, não como uma figura pejorativa, né, como uma figura maligna, não, mas citando o Jorge Soros como
algo positivo. Não, é engraçado, não te Agora eu contando. te pergunto, você que é de esquerda. Você diz que é de esquerda e vota num candidato que apoia um especulador que quebrou a Inglaterra, E promove essa que degeneração. foi banido do próprio país dele, que é a Hungria. E promove essa degeneração no mundo aí. Vai investir mais de 1 bilhão, confrade, nessas universidades E ele aí. promove em onde? Em universidades. Por quê?